Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco. Ajude o canal deixando seu like, se inscrevendo e ativando as notificações, clicando no sininho. E agora vamos para as importantes informações. Quando o Criador diz, basta. Amados, a humanidade terrana pode ser comparada com uma escola infantil, onde o aprendizado é apenas relacionar-se. Isso serve como uma preparação para o ingresso em outras escolas, onde de fato o nível de ensino começa a ter importância. Os planetas, cuja vibração se restringe à terceira dimensão, como a Terra foi até o presente momento, de fato estavam como escolas maternais. Espíritos encarnados nessas condições, ainda muito limitados em suas consciências, passam pela roda das sucessivas reencarnações, a fim de se aprimorar e se preparar para os níveis seguintes. O Criador dá essa oportunidade e oferece todo o amparo necessário, pois igual crianças pequenas, os humanos não têm o discernimento pleno de sua consciência. As decisões de cada um, muitas vezes, podem provocar situações de risco, e nesses casos, nunca faltou amparadores espirituais, que, mesmo invisíveis aos olhos físicos, estiveram sempre presentes. Todo o universo e o multiverso se movem constantemente, e esse movimento provoca as mudanças energéticas necessárias, pois a criação nunca cessa, e o aprendizado nunca termina. A infinitude de tudo que há, ainda não pode ser entendida nessa escola infantil, pois requer uma consciência mais expandida. Na verdade, a escola terrana serviu, de fato, como uma experiência comparada aos primeiros passos do ser humano. Agora vai começar o aprendizado, onde cada espírito vai abrir o livro da sua vida. Mas não para ler, mas para escrever. A ascensão de cada um será de acordo com o tema escolhido, e a maneira como será desenvolvido. A escola infantil encerra aqui as suas atividades. O Criador acionou a sineta. Fim de recreio. Fim das brincadeiras. Todos tiveram o tempo necessário e as diferentes formas de aprender a relacionar-se, uns com os outros, entre o reino nominal. Também foi aprendido o relacionamento com os demais reinos, vegetal, animal e mineral. Mesmo brincando, esse era o único aprendizado nessa escola. Muitos aprenderam, e agora estão prontos, para ingressar nos níveis superiores. Entretanto, outros não entenderam o significado do relacionar-se. Não aprenderam o que é respeito, e o que é ética e a moral. Continuam acreditando que é tudo uma medição de forças. Que é tudo mais fácil, quando se pode manipular os outros. Agora, o Criador disse, basta. O tempo acabou. Acabou o jogo. A brincadeira acabou. Acabou o recreio. Ele já havia enviado um emissário, para anunciar que este tempo chegaria. Enviou seu filho, o Cristo planetário, que precisou encarnar entre nós, para anunciar que o tempo estava próximo. Que uma nova era, uma nova escola estaria chegando. Chegou. Aqui está. O tempo chegou, mas o respeito integral, infelizmente, para uma parcela da humanidade não veio junto. Sim, é uma escolha, mas muitos escolheram continuar se comportando como antes. Decidiram que não querem a nova escola. E então, precisam ser encaminhados para um outro orbe celeste, onde ainda é oportunidade condizente. Os sinais chegam de várias maneiras, mas nem todos percebem. Por isso, falamos anteriormente, que agora eles viriam na figura do ceifador. E é muito provável que sejam representados em 3 personagens. O primeiro trabalharia o medo, o segundo se encarrega de trabalhar a mentira, e o terceiro seria aquele que acabaria com a manipulação. Esses são os 3 pilares, que representam exatamente a falta de respeito, condição a ser superada, para ingressar na nova era. O medo veio como um furacão devastador. Surgiu através de uma pandemia, que se alastrou de forma fulminante, em todos os recantos do planeta. Assim, apresentou o medo, que estava enraizado dentro das nossas consciências limitadas. Todos se resguardaram instintivamente, pois o perigo rondou todas as casas. 2, 3 semanas, e estaríamos salvos. Mas enquanto o medo não foi curado, o isolamento continuou. 4.
5 semanas, meses intermináveis. E o medo, ao menos para quem entendeu o recado, se foi. Em seguida, tivemos a visita do segundo ceifador. Este começou a trabalhar a mentira. A mentira semeada pelos escuros, a fim de não permitir que os alunos da escola infantil pudessem dar o salto para a nova escola. A mentira da mídia, dos governantes corruptos, da OMS, dos donos do poder, dos falsos médicos, que se comprazem nos interesses das sombras e, principalmente da grande massa humana, que não quer dar o passo, a fim de subir um degrau da escada. E pelo visto, o terceiro ceifador já está aqui também. Este vai extirpar a manipulação, que ainda teima em resistir. Está sendo tudo muito rápido. Não há mais tempo a perder. Aquilo que antes levava séculos, agora são apenas algumas semanas. A correria é grande, tanto para os que seguem, como para os que retornam, para uma outra escola infantil. Pelo que se pode entender, a pandemia não trouxe somente o primeiro ceifador, ela trouxe os 3, em sequência. Até porque agora, já podemos entender que o serviço é simples. Apenas o medo representava a palha do trigo. Já a mentira e a manipulação são partes do joio. Então, o segundo e o terceiro ceifadores apenas terão o trabalho de queimar aquilo que sobrar, depois dos bons grãos serem retirados. Enquanto o trigo se esforça para amenizar os efeitos da pandemia, unindo-se em meditações e amor aos demais habitantes da terra, o joio se une numa corrente, dando força ao viral. Essa corrente perversa vai trazer de forma robusta as figuras do segundo e terceiro ceifadores. Vai recrudescer a pandemia. Felizmente, ela atingirá, de forma mais dolorosa, somente os que alimentam. É uma questão de simpatia. Podemos ver como a mentira e a manipulação se encaixam nas pessoas onde reina a ausência do respeito. Eu não entrarei em detalhes, mas você que é trigo, consegue entender o que está se passando agora, não somente no Brasil, mas em toda a casa planetária, pois somos a grande família gaiana. Já foi dito antes, que o respeito é a condição básica, exigida para ingressar na nova Terra. Respeito a tudo e a todos, ou seja, todos os reinos, mineral, vegetal, animal e hominal. Sem respeito bem definido no caráter, é impossível ter a vibração compatível com a nova Terra. As coisas começam a se definir rapidamente. Quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, saberá e verá tudo isso, nos próximos meses e em alguns poucos anos. Os tempos são chegados. Apesar dos véus que ainda encobrem boa parte das consciências humanas, um grande avanço já aconteceu, em níveis planetários. A Terra, como energia viva, já está vibrando dentro dos níveis de quinta dimensão. Ela é a nossa nova casa, e por isso, é natural que fique pronta, antes que os seus moradores possam habitá-la. Como o corpo celeste, em contínuo movimento, juntamente com o sistema solar, já adentrou as faixas do grande cinturão de fótons, emanado do Sol central galáctico. Isso faz com que a energia do planeta mude definitivamente para o patamar de quinta dimensão e acima. Não somente o planeta, como organismo vivo, mas toda a natureza acompanha este avanço. Podemos ver isso registrado na medição da escala Schumann, cujo gráfico permanece quase sempre acima de 40 Hz. Os animais e os vegetais fazem esse processo naturalmente, pois são energias muito ligadas à Terra. Tanto é que, ao nos alimentarmos de vegetais, tubérculos e grãos, já estamos recebendo as energias mais elevadas, pois o nosso corpo físico acompanha essa transformação, e é preciso atender às suas novas necessidades energéticas, através de alimentos compatíveis. O grande problema dos humanos é a questão da consciência. Enquanto o corpo avança para as elevações energéticas, a consciência, em virtude das crenças limitantes, ainda permanece na velha energia. Esse descompasso é a causa da maioria dos desconfortos físicos e emocionais que muitos sentem nestes tempos movimentados. Somente as pessoas cuja consciência avança proporcionalmente com as novas energias da quinta dimensão podem sentir de fato o que está acontecendo e,
Também sentir segurança plena com o que está por vir. Já foi dito tantas vezes que o medo é o maior entrave para o alargamento da consciência. O medo impede o avanço, seja qual for, e também provoca todas as dores e sofrimentos que parte da humanidade sente nos dias atuais. Um exemplo clássico disso é o aparente caos que muitos juram estar acontecendo pelo planeta fora. É verdade. Quando você fica preso àquilo que está desmoronando, não há dúvida que será arrastado junto com a avalanche. Entretanto, se tiver consciência de que é preciso derrubar a velha casa para que uma nova seja construída, você observará os entulhos sem se agarrar a eles. Entenderás que a limpeza precisa ser feita, e saberás que naquele local surgirá uma nova obra. Assim está a velha terra, uma enorme montanha de entulhos, e que aos poucos será removida, e em seu lugar, uma nova terra surgirá, com uma humanidade em nova roupagem, ou seja, com uma nova consciência. Essa humanidade estará livre para sempre dos que se aproveitaram e vilipendiaram, dos mansos e puros de coração, pois somente estes herdarão a nova casa planetária. Amados, não se aflijam com as verdades chocantes que começam a ser reveladas. Coisas realmente de embrulhar o estômago serão mostradas. Isso não é sinal de aumento do caos, é antes a verdade vindo à tona, para ser compreendida e curada. Os seres que compactuam com as sombras sempre estiveram no meio de nós. Sempre agiram desta maneira. A diferença é que antes, tudo estava escondido. A consciência muito limitada não conseguia ver, de uma forma mais alargada como agora. Então, se você já percebe as maldades e os desmandos dos que sempre ditaram o destino da humanidade, é porque a tua consciência já se expandiu o suficiente para perceber isso. Foi dito ainda em 2019 que este ano de 2020 seria o ano da verdade, da justiça e das revelações. Está tudo dentro do cronograma do alto. A varredura dos escuros chegou ao nível físico, ou seja, na crosta terrestre. Agora é a vez dos maus humanos serem removidos. Prepare-se, pois as emoções estarão a mil. Para os despertos, nenhuma surpresa haverá. Entretanto, para os que ainda dormem o sono profundo da alma, os dias que virão não serão muito agradáveis. Pessoas influentes se mostrarão sem as máscaras. Poderemos ver quem de fato sempre esteve ali, se passando por bonzinho. Ídolos das massas humanas deixarão cair suas capas coloridas e se mostrarão escuros como o breu. A mídia perversa não terá mais nenhuma vergonha em dizer para o que veio. Personalidades de todas as áreas se mostrarão de fato de que lado sempre estiveram. Cientistas, religiosos, médicos, artistas, banqueiros, industriais de todas as áreas, mas principalmente, os governantes, serão mostrados despidos de suas fantasias, e a verdadeira face será mostrada para todos. Certo é também que, entre estes, há uma parcela que já trabalha para a luz. Já são percebidos, mesmo agora nestes tempos sombrios. Se hoje você ainda acredita que nada está mudando e nada acontecendo, prepare-se, pois a decepção será imensa. Prepare-se para sofrer a dor de ver seus ídolos desmoralizados. Você pode não suportar. Não se sabe o que será pior, a dor ou a vergonha, por ter estado o tempo todo ao lado da sombra, defendendo com unhas e dentes esses crápulas perversos. Compactuar com os escuros pode tornar você um deles. Sim, porque é um ditado popular muito sábio que diz: me diga com quem andas, e eu te direi quem és. Os tempos são chegados. Estamos vivendo os eventos mais importantes, dentro do grande evento da transição planetária. A tempestade não vai cessar, enquanto não levar o último vestígio da velha Terra. Não sobrará pedra sobre pedra. Não restará nenhum humano que ainda tenha laços com as sombras, ou seja, que ainda vibre em ressonância com a terceira dimensão. Eu sou Vital Frozi e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe,
Muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz.